O X para todos. Tratando questões de gênero no design de interação. Vou convidar o Léo Fonseca para conversar conosco. O Léo é profissional de UX, atua como designer de interação em produtos digitais dos canais de autoatendimento no BB, mobile, ATMs, web e desktop. Bem-vindo, Léo. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Aqui, ó. E aí, pessoal, beleza? Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho incrível as palestras que estão acontecendo aqui. Queria ter tido isso antes no banco. Vocês estão no lugar certo hoje. Está fantástico o evento. Estou muito entusiasmado. Então, a gente vai falar sobre como tratar questões de gênero no design de interação. E por que isso, né? De onde eu tirei? Por que eu vou falar sobre esse assunto? Bom, eu estive no XConf em maio agora de 2017 e vi a palestra do Thomas Castro. Ele falava sobre design para inclusão e diversidade de gênero lá. E o que aconteceu lá? Eu tive uma explosão, minha mente, assim, aquele mind blow, né? Eu falei, nossa, como que eu não percebi isso antes, cara? Para mim, eu olhava esse formulário aí e falava, não, é isso mesmo, é sexo masculino e feminino. É isso, tá aí. E eu, como design de interação, na palestra dele, eu falei, cara, eu estou fazendo muito errado. Eu estou deixando de lado muita gente, muitas pessoas, muitos clientes que passam, às vezes, uma situação desconfortável por não estar aqui aquela informação que é realmente relacionada a ela. E, assim, se a gente for olhar essa estrutura com mais atenção, a gente vê primeiro o seguinte, o termo sexo, ele é muito vago, né? Então, a própria estrutura masculino e feminino que está assim hoje na nossa tabela de clientes, aqui, ó, MCI pessoa física, se você for olhar o domínio ali, ó, não informado, masculino e feminino. Vários formulários que a gente encontra também por aí. Primeiro vem o masculino e o feminino. Qual é o sentido disso? Eu deixo essa pergunta para vocês. Por que é assim? Né? Até na ordem alfabética não seria essa sequência aí. Então, vamos lá. Então, o que a gente viu lá e a gente sabe, as pessoas não são binárias, né? E a gente não é tudo 0 ou 1. Na verdade, é bem mais amplo do que isso. Eu queria mostrar para vocês esse slide que estava na apresentação do Thomas também, mas que eu acho bem interessante porque ele mostra aí as diversas visões em relação à identidade de gênero, né? Então, você tem ali na primeira etapa lá em cima, a própria identidade de gênero, que é como a pessoa se enxerga em relação ao seu gênero. E é o seguinte, não é só... Vocês estão vendo aqueles eixos ali, female, male e other. A pessoa não precisa se identificar com um só, nem de uma forma única. Ela se identifica de forma variada ali dentro daqueles eixos. Então, ele pode se identificar como mulher e homem em diversas proporções, ou como agênero também. A segunda linha ali ela tem a ver com a expressão do gênero, como que a pessoa expressa o gênero dela. Eu estava conversando com o Caio um pouco mais cedo, estava falando que a pessoa pode ser, por exemplo, o Caio. Ele se expressa com o gênero masculino, mas eu não sei se, por exemplo, a identidade de gênero dele, como ele se identifica, realmente... né, Caio? É masculino, né? Não, mas só para ilustrar, gente. Então, o que acontece? Além dessas duas questões, tem o sexo que ele é designado no nascimento. Ou seja, a criança nasce, o médico vai lá e atribui o sexo àquela criança, né? Com base na genitália, com base em questão de cromossomos, etc. E ainda tem esses outros dois itens aqui, que é atração física, atração sexual, no caso, e atração emocional. Ou seja, e todos esses fatores aí, eles têm variações que podem ser infinitas, assim, se a gente for pensar. Então, isso mostra que a questão do gênero não é binária, não é 0 ou 1, né? Então, qual a informação que é relevante para a gente, enquanto banco, enquanto comércio, como uma empresa, né? O que a gente vai querer saber? O sexo atribuído ao nascer do nosso cliente? Eu quero saber se ele tem pênis ou vagina? Quero saber
qual é a atração física ou emocional do cliente? Se eu for um site de relacionamentos, talvez, né? Acho que para o banco o mais interessante é saber qual a identidade de gênero do cliente, por quê? Desde que ele queira informar. Porque ela vai tratar muito em relação ao comportamento, até o próprio comportamento de consumo, né? O nosso próprio código de ética do banco, trazendo também a noção de por que fazer, né? Reconhecemos, aceitamos e respeitamos a diversidade do conjunto de pessoas que mantém relacionamento com o banco. Não dar a opção correta na hora de selecionar o gênero não é respeitar essas pessoas, é excluí-las. Essa notícia aí é para ver já o movimento do banco no início desse ano. Foi o primeiro banco a normatizar o nome social de funcionários trans, né? Que são pessoas que têm uma identidade de gênero que não é igual a seu sexo determinado no nascimento, sexo do bebê lá. Então um movimento que o banco já está trazendo. E assim, a gente é banco de mercado com espírito público. Então, se você pensar, quero incluir os clientes que não são binários, não são necessariamente com aquelas opções padrão, é interessante. E o espírito público, o Lupa falou da gente ter uma condição de vanguarda aí de influenciar o mercado e a sociedade, né, gente? Então, trouxe aqui boas práticas do mercado, que a gente pesquisou, que o site do Jovem Nerd ele fez uma pesquisa sobre o uso para os usuários do site, né? Ele começa perguntando identidade de gênero. Olha que interessante, né? Estava pesquisando esse assunto e apareceu essa pesquisa para mim, assim. Então ele coloca, olha só, feminino, masculino e outro. Ou seja, ele dá a oportunidade de quem não se adequa, não se identifica como nenhuma das duas primeiras opções, uma terceira opção. E notem que a ordem também está uma ordem alfabética aí, né? Quando eu clico em outro, ele me dá a opção de formar um texto, eu digito, aí ficou apagado, mas ficou lá o que eu escrevi lá, gênero, por exemplo. Aqui no Google, ele tem a estrutura também feminino, masculino, não quero dizer, e gênero customizado, né? Além disso, uma coisa importante, nossa, isso aqui parece os prazos de projeto, né? Indicar o seu gênero, deixa o Google saber como falar com você. Ou seja, ele está te explicando por que ele está te perguntando isso. Porque assim, você vai perguntar para a pessoa, qual é a sua identidade de gênero? Porque o gênero é uma maneira também como a pessoa diz como os outros devem se comunicar com ela. Então, voltando ao Caio. O Caio quer que a gente se refira a ele como ele. Mas ele poderia, se ele tivesse uma identidade feminina, a falar a Caio. Ou como o próprio Thomas ensinou para a gente, em geral, na conversa, a gente pode suprimir os pronomes, falar só Caio, por exemplo. Para que não entre em nenhum terreno escorregadio aí. Ou você pode perguntar qual é o pronome que você prefere. Então, aqui no exemplo do Facebook também, que eles usam gênero, o termo gênero, não sexo também, né, que é outra observação. Aí tem feminino, masculino, personalizado. Você escreve um texto e ali ele fala qual pronome você prefere, masculino, deseja a ele um feliz aniversário. Então ele está dizendo como que você deve se referir à pessoa. O Facebook vai se referir a você em mensagens em relação a outras pessoas também. Voltando lá na nossa tabela do clientes, pessoa física, a gente tem uns campos lá, código do sexo, texto do nome de tratamento e forma de tratamento, código forma de tratamento. O sexo é o que a gente já viu, nome de tratamento, a gente podia escrever, até saiu essa funcionalidade do APF, mas podia escrever uma forma que você quisesse. Teve um cara que escreveu o Supremo, Lorde Senhor do Supremo do Universo, ele recebeu até essa... E a forma de tratamento são os pronomes, ou seja, a gente já tem até uma estrutura bem interessante que a gente já pode usar sem muita implementação aí, para fazer uma mudança, de repente trazer mais essa questão da inclusão de gênero para o Banco do Brasil. Então, a nossa sugestão, e aí depois vou conversar com os chefes, por exemplo, a gente tratar a forma de tratamento hoje na tabela, usar como nome social, o sexo, a gente
passar a usar essa coisa da identidade de gênero, porque eu não quero saber o sexo. Né? O sexo, você faz sexo, você tem pinto, tem vagina? Não, eu quero saber, você quer que eu me refira a você de que forma, né? A alteração, permitir que a pessoa altere isso de forma que se autoatenda, né, no APF Mobile, e a exibição do termo na plataforma BBOGAT, para o funcionário chamar o cliente da forma correta. Ok? Obrigado, pessoal.